Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a gente tem, né, que um objeto vai ser direito, que no caso é o objeto positivo, né, quando ele tá nessa parte aqui. Esse azulzinho é o eixo óptico. Aí, quando ele tá aqui para cima, a gente tem um objeto positivo, que é a imagem, é o direito, né? E quando a gente tem aqui para baixo, né, tipo, o eixo óptico para baixo, aí é negativo, que a gente chama de invertido, tá? Não importa se ele tá de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Eu usei o exemplo da setinha, né? Pra gente ver, tipo, setinha para cima ou setinha para baixo. Não importa isso. Isso vai ser só uma característica do objeto. Não importa se ele tá assim, virado para baixo, de um lado, do outro, inclinado, não importa isso. Isso vai ser o objeto, vai ser a característica dele. O que a gente vai afirmar é que se ele estiver acima desse eixo óptico, então ele vai ser positivo, né? Ele vai ter ali o valor, né, do objeto, por exemplo, quando a gente faz uma equação relacionando o objeto, que é a do aumento. Objeto sobre imagem igual menos P' sobre P. Se ele está aqui para cima, então o sinal que a gente usa aqui é o positivo. Quando a gente usa ponta-cabeça é o seguinte, Quando nós temos, por exemplo, um objeto, ele está ali para cima, ele está direito, e a imagem dele é invertida, não significa apenas, né, que ela vai estar apenas abaixo do eixo óptico. Não significa apenas que nós vamos colocar ela aqui embaixo e ela vai ficar assim, por exemplo. Não é isso. Uma setinha bem feia. Mas não é isso que a gente fala. A gente fala que, além de invertida, né, ela vai virar de ponta cabeça. Por quê? Porque ela vai ficar contrária ao objeto. Se o objeto estava assim, a imagem vai ficar assim. E, além disso, ela vai ficar na parte negativa. Vai ficar abaixo desse eixo óptico. Por quê? Aqui, por exemplo, aqui eu determinei o foco, né? Aí os raios vêm em paralelo e passam pelo foco. Então, o raio da ponta da setinha vai ficar aqui. E esse raio que estava mais no meio vai ficar aqui. Então, veja que quanto mais próximo do eixo óptico esse raio está, né, menos desvio vertical, assim, ele vai sofrer. Então, essa parte aqui vai ficar essa parte aqui. Essa parte aqui vai vir para cá, entende? Quanto mais para cima ele tá aqui, mais para baixo ele fica quando fica invertido. Por isso que a gente diz que vira de ponta cabeça. Mas esse de ponta cabeça é em relação ao objeto. Claro que se você tiver um objeto regular, tipo se a gente tivesse aqui uma esfera, assim, toda preta, sem nada, sem nenhum detalhe, sem nada, toda preta, toda regular. Obviamente que nós não conseguiríamos ter a mínima diferença de qual parte é em cima e embaixo, porque é tudo igual, né? Mas a gente sabe que vai estar de ponta cabeça, por quê? Porque essa lógica dos raios ainda vai ser a mesma, esse pequeno feixe de luz que vai vir aqui da parte de cima, ele vai vir aqui para a parte de baixo. Esse que está vindo de uma posição mais do meio, vai vir mais acima. O que vai significar aqui? Por esse desenho, né, traçando os raios de luz no eixo óptico, a gente vai ver que vai virar de ponta cabeça, apesar de, quando a gente for ver na prática mesmo, tu não vai conseguir diferenciar, porque vai estar tudo igual, né? Mas quando a gente vem aqui para geometria, na teoria a gente consegue entender que tipo, a representação do objeto que estava aqui vai estar aqui, que quando estava aqui vai estar aqui, mesmo para que esse objeto seja regular, isso aí não muda, né? É só uma questão de percepção da prática que a gente não teria. Então, o que interessa é que toda vez que ele estiver aqui para cima, né, vai ser o objeto, e é isso que a gente vai considerar como referência. Não existe, tipo, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Existe a referência do objeto. Se o objeto está daquela forma, então aquela forma é o que a gente vai adotar ali, né, para comparar todos os outros. Quando fica imagem invertida, a gente diz que veio para o lado de baixo do eixo óptico, então veio para o lado negativo, e além disso, ela inverteu em relação ao objeto, ou seja, o que estava lá em cima no objeto agora está sendo mostrado aqui embaixo, o que estava no ponto médio agora está sendo mostrado aqui.
entendeu? Então, não é, por exemplo, a setinha, né? Assim é de cabeça para cima e assim é de cabeça para baixo. Não existe. Assim é o objeto e é assim que a gente vai ter a referência. Por exemplo, se o objeto fosse uma setinha de cabeça para baixo, assim, né? Com a coisinha dela para baixo, então a imagem dela, se a imagem fosse invertida, seria assim. Ah, mas agora parece que tá de cabeça para cima. Não tem isso. É em relação ao objeto aqui que a gente vai ter, ó. Pode ver que essa daqui se inverteu em relação ao objeto. Entende? Então a gente sempre usa a referência de como o objeto tá como padrão de comparação. Tá? Por exemplo, ali nas esferas, né? Claramente a gente não vai conseguir diferenciar, mas a gente consegue saber que inverteu. Tá bem?